Começamos. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Hermano, diretor-presidente da Abican. Vocês já me conhecem. Hoje essa apresentação aqui que está sendo iniciada tem um objetivo maior de apresentar para as associadas e para os associados pessoas jurídicas, pessoas físicas, técnicas e técnicos e outros perfis de profissionais que estão na Abican sobre o relatório técnico científico de cânhamo industrial, né, a cannabis sativa L. Nós estamos falando sobre as fibras do cânhamo, estamos falando sobre as flores, as sementes, né, os óleos e outras matérias-primas que podem servir para a agroindústria brasileira. Quem vai fazer a apresentação para a gente, claro, engenheiro agrônomo e também coordenador do GT de cânhamo industrial da Abican. Espero que vocês aproveitem ao máximo as informações, não só para conhecimento, mas também para pensar como nós vamos desenvolver essa gama de produtos que vem dessa qualidade de planta, né, especificamente. Obrigado pela apresentação, Vinícius, e o palco é seu. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse relatório. É um documento tão importante para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, a regulamentação da cultura do cânhamo, que certamente em breve vai acontecer aqui no Brasil. Bom, o cânhamo ele é uma cultura agrícola muito antiga, que ela já acompanha o desenvolvimento da humanidade, e existem registros de pelo menos 6.000 anos antes de Cristo, lá na região da China antiga, onde ela era utilizada para a extração de fibras, produção de medicamentos e alimentos. Então, são registros muito antigos que demonstram como essa cultura já evolui em conjunto com a humanidade há muitos anos. Ela teve uma importância muito grande na indústria naval, para a produção de cordas, produção de velas, sacarias e também alimentos, por causa das sementes que são altamente nutritivas. Talvez seja um risco dizer, mas se não fossem as cordas de cânhamo e essas fibras, talvez a gente nem estivesse aqui no Brasil, né? Tendo em vista a importância dessa cultura para o desenvolvimento da indústria naval. No entanto, a partir de 1930, aconteceu uma campanha muito grande de demonização dessa planta, especialmente as legislações desenvolvidas nos Estados Unidos. Com uma campanha muito grande de repressão à utilização de cannabis, uma série de normativas foram surgindo para desestimular o consumo. Só que o que aconteceu? Os cultivos de cânhamo, que já existiam e eram considerados uma cultura de segurança nacional, também foram impactados por essas legislações, pois o que se proibiu foi a planta especificamente, independente da sua utilização, fosse para uso industrial, fosse para uso recreativo. Vinícius, eu acredito que tenha saído da tela. Se você puder subir novamente o documento, eu agradeço. Voltou. Aí, beleza. Então, em decorrência dessas legislações, de toda essa situação envolvendo a cultura da cannabis, houve um hiato muito grande na pesquisa científica. Então, todas as potencialidades dessa planta deixaram de ser estudadas em decorrência dessa legislação que proibia qualquer tipo de cultivo. No entanto, em decorrência das grandes possibilidades industriais relacionadas à cannabis, nós estamos experimentando uma retomada no interesse na pesquisa envolvendo a cannabis, tendo em vista que a planta é uma planta muito versátil e ela pode ser utilizada em sua integralidade, desde as raízes até as sementes. Pelo fato dela ser uma cultura de crescimento muito rápido, ela se torna uma fonte de matéria-prima muito interessante para a indústria, pela sua rápida renovação. Em geralmente 120 dias nós conseguimos colher plantas com produção de fibra.
150 dias nós colhemos as sementes. Então, é uma cultura muito interessante quando nós pensamos em entre safras e possibilidades agrícolas de consórcio e rotação de culturas. Aqui no Brasil, nós temos as condições muito interessantes do ponto de vista agronômicas para o cultivo das plantas de cannabis, seja para extração de fibras, seja para a produção de grãos e sementes ou flores. Nós temos solo de boa qualidade, água em boa disponibilidade e sol suficiente para que a gente consiga se posicionar no mercado internacional com grandes produtores, em quantidade e em qualidade. A planta ela pode se desenvolver em uma série de ambientes diferentes e responder de forma diferente aos estímulos ambientais. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte: quanto mais investirmos em ciência, em pesquisa, envolvendo a cannabis, mais nós vamos conseguir aumentar a eficiência agronômica dos cultivos, buscando fibras de melhor qualidade, sementes com maior valor nutricional, ou flores com uma concentração maior de canabinoides ou terpenos. Então, nós temos que, sem dúvida nenhuma, estimular e desenvolver o máximo que for possível os aspectos de ciência e pesquisa envolvendo a cannabis aqui no Brasil. Falando especificamente agora a respeito das fibras, nós temos aqui um esquema de como é o formato das fibras, como elas se posicionam no caule da planta. E, como eu disse, são plantas que crescem muito rápido, com alta produção de biomassa. E as fibras que elas produzem, elas possuem baixa densidade e uma boa resistência, o que tornam elas muito interessantes para o desenvolvimento da indústria têxtil. As fibras primárias, elas ficam mais na parte de fora do caule da planta, elas são mais longas e resistentes, elas são bastante utilizadas na indústria têxtil. As fibras internas, são chamadas fibras secundárias, elas podem ser utilizadas na produção de materiais compostos e processamento industrial. E existem também mais na parte central da planta as fibras que são chamadas de hurd, que são pequenas fibras pequeninas, que elas têm uma resistência comparada à fibra de vidro. Então aqui um exemplo da constituição bioquímica das fibras. Então, uma grande concentração de celulose e hemicelulose, além de lignina, pectina e uma camada de cera em menor quantidade. No que diz respeito aos aspectos agronômicos de cultivo, nós temos aqui, quando nós vamos cultivar para extração de fibras, nós buscamos plantas muito próximas umas das outras, para que aconteça um fenômeno chamado estiolamento. O que significa? As plantas elas vão crescer verticalmente em direção ao sol, se apoiando uma nas outras. Então, essa proximidade vai fazer com que a quantidade de galhos laterais seja muito pequena, se estimule o crescimento de uma grande haste vertical, como nós podemos ver aqui nessa foto. Muitas plantas próximas e produzindo as flores apenas na parte de cima. Então, tem um grande bastão de fibra para ser colhido e processado posteriormente. O ciclo para extração de fibras ele vai de 90 a 120 dias, a depender da cultivar, sendo que as plantas elas podem chegar até 4,5 metros de altura. Então, é uma incorporação de carbono e biomassa em uma velocidade muito interessante. Em termos de produção de biomassa especificamente, nós temos aqui que de matéria verde ela pode produzir até 64 toneladas por hectare e em matéria seca 21 toneladas. Então, da mesma forma que essas plantas elas podem crescer 3 a 4 metros de altura, nós temos que imaginar que as raízes dessas plantas elas também atingem essa mesma profundidade. Então, o impacto que isso tem em termos de regeneração do solo, fixação de carbono e adição de biomassa é muito significativo. A produção final de fibras brutas ela pode chegar até 5 toneladas por hectare. Mas é importante a gente pensar que temos possibilidade de expandir esse número bastante, conforme nós vamos selecionando cultivares específicas para a nossa realidade aqui do Brasil. Quando nós pensamos na utilização do cânhamo como uma ferramenta de remediação do solo, recuperação de áreas degradadas, nós temos que levar em consideração essas informações que estão aqui aparecendo na tela, que são um sistema radicular muito profundo, podendo alcançar
camadas muito profundas do solo em busca de água e nutrientes, fazendo com que esses nutrientes capturados em profundidade eles sejam recirculados para a parte de cima. Então, acontece esse ciclo de nutrientes e de água. A adição de carbono através das raízes é muito alta, seja pela decomposição de raízes já colhidas, seja pela liberação de exudatos orgânicos através das raízes, o que estimula o desenvolvimento da microbiologia do solo. E conforme a planta vai crescendo com muito vigor e rapidez, ela vai descompactando o solo, quebrando lajes de compactação, fazendo com que esse solo ele se recupere de forma mais rápida. Estudos afirmam que culturas de cânhamo, áreas de cultivo de cânhamo, têm capacidade de fixar até 3 vezes mais carbono do que uma floresta, com um ciclo de 120 dias. Então, quando nós pensamos em áreas degradadas, áreas passíveis de recuperação, o cânhamo é uma alternativa extremamente interessante. E uma outra informação relevante também é o fato de que, como nós buscamos um cultivo muito adensado, ou seja, com muitas plantas por metro quadrado, não há necessidade de utilização de herbicidas, por exemplo, para fazer a limpeza da área, uma eliminação química de plantas, porque as ruas de cultivo elas vão ser fechadas com muita rapidez. Então vai acontecer o sombreamento e ali na parte de baixo nenhuma planta vai conseguir nascer por falta de luz solar, que já vai estar sendo toda ocupada ali, todo o dossel já vai ter sido fechado pelas plantas de cânhamo. Aqui a título de comparação, para que a gente possa verificar os aspectos de produção, quando nós consideramos a produção de 1 tonelada de fibra bruta, o cânhamo ele vai utilizar 77% dos custos de produção apenas. Perdão. Os custos de produção relacionados ao cânhamo, eles são até 77% menores do que aqueles relacionados ao cultivo de algodão, seja considerados a fertilidade do solo, a utilização de água ou de insumos para desenvolvimento da lavoura. O cânhamo utiliza 1/3 da quantidade de água e cultiva em até metade do tempo. Então, em termos agronômicos, é uma cultura muito eficiente e interessante para se utilizar aí como uma fibra complementar no mercado nacional. O cânhamo, então, ele tem uma aptidão para fornecer matérias-primas para a indústria muito interessante, porque, além das fibras, existem vários outros materiais que são produzidos pela mesma planta e que podem ser utilizados aí para o desenvolvimento e fomento da indústria. Aqui é a imagem de pequenos agricultores, também fazendo a colheita do cânhamo, que, além de todas essas vantagens que nós temos aí para o setor agro, das grandes culturas e culturas extensivas, o cânhamo ele é uma alternativa muito interessante também para a agricultura familiar. Quando nós falamos de processamento dessas fibras, a indústria ela se beneficia muito disso pela resistência e dureza dessas fibras, e elas podem ser transformadas em vários produtos, como, por exemplo, bioplásticos, que eles são mais leves, resistentes do que o polipropileno, por exemplo. O hempcrete, que é a mistura das fibras de cânhamo com cal, que forma um material à prova de fogo, um grande isolante térmico e acústico, leve, resistente, à prova de fungos, insetos, e com uma durabilidade muito interessante. Ele pode ser utilizado na fabricação de blocos de construção ou no preenchimento de paredes, como no revestimento de casas, fazendo com que elas tenham bastante conforto térmico e acústico. Além disso, essas fibras elas podem ser prensadas em tábuas como essas, assim, para utilização em pisos e telhados, forros de casa, ou também essas placas de compensado utilizadas na construção civil. Virtualmente, uma casa pode ser totalmente construída a partir das fibras de cânhamo, devidamente processadas. Pelo fato de possuir uma grande quantidade de celulose, o cânhamo ele é uma matéria-prima muito interessante para a produção de papel e papelão, que tem características de maior durabilidade e maior resistência ao dobramento e à abrasão. Além disso, a indústria têxtil, como já disse no início, que se beneficiou do cânhamo na época das grandes navegações, ela tem
à disposição uma fibra longa, resistente, com muitas propriedades antissépticas, antibactérias e fungos, e com uma oferta de fibras muito boa pela rotatividade e velocidade do cultivo. São fibras longas de até 4 metros de comprimento com elevada força de tensão, tornando então um material muito interessante para o desenvolvimento de tecidos. Quando nós cultivamos o cânhamo para a produção de grãos, sementes, para a posterior extração do óleo, nós temos que levar em consideração que o manejo dessa área vai ser levemente diferente. Nós vamos mudar a densidade da semeadura, com plantas um pouco mais espaçadas umas das outras, e o ciclo dessas plantas vai ser um pouco mais longo, de 120 a 150 dias, porque nós buscamos o desenvolvimento das flores, maturação dessas e a polinização cruzada que acontece pelo vento. Então, plantas masculinas e plantas femininas, elas são cultivadas em conjunto para que aconteça a polinização dessas flores e a posterior produção dessas sementes. A colheita dessas plantas, ela deve ser realizada no momento ideal de maturação, evitando a dispersão. Conforme essas plantas elas ficam mais maduras, elas abrem e as sementes elas são jogadas ao chão. Então, a gente busca a colheita antes desse momento, para que a gente consiga uma maior eficiência e maior rendimento da colheita. Essas sementes do cânhamo, conforme elas são processadas, elas podem dar origem a diferentes produtos, desde cuidados pessoais, produção de energia, produção de comidas e bebidas, insumos industriais e agrícolas, além de alimentação animal. Em 2020, já haviam pelo menos 680 produtos nos Estados Unidos registrados e derivados das sementes de cânhamo. Então, farinhas ou as próprias sementes consumidas in natura, elas são uma fonte muito interessante de nutrientes para a alimentação humana e alimentação animal. Aqui, um resumo das propriedades nutricionais das sementes. Então, são grandes os níveis de gorduras e proteínas, além de carboidratos e uma série de outros minerais. Uma coisa interessante que nós temos que mencionar a respeito das sementes é a excelente relação entre o ácido e o óleo linoleico, que são ômega 3 e 6. Essa relação de 3:1 ela é muito boa para a nossa alimentação. Então, ela traz uma série de benefícios para a nossa saúde quando consumidas. O óleo, ele é muito similar, assim, em cor ao azeite de oliva. Ele é prensado a frio para manutenção das propriedades nutricionais, e ele pode ser utilizado para uma série de aplicações, desde alimentos, como óleos para salada, produtos industriais, produtos de higiene e cosméticos. Aqui é uma imagem depois do processamento dessas sementes de extração, elas podem ser utilizadas para alimentação animal, como uma boa fonte de proteína e gordura. Agora, quando nós falamos das flores e dos metabólitos, também muda o manejo que nós vamos fazer para essa área de cultivo. Então, nós teremos bem menos plantas. Para quê? Para que aconteça o desenvolvimento de ramos laterais e elas possam produzir flores em abundância, com bastante espaço. Nesse caso, apenas as flores femininas são interessantes, porque é apenas nos tricomas que acontece a produção dos metabólitos secundários, e as plantas masculinas, elas não produzem essa estrutura. Então, nesses campos, nós utilizamos ou sementes feminizadas ou clones para o cultivo bem uniforme e apenas com plantas femininas. As flores, elas produzem essas estruturas glandulares chamadas tricomas. Os tricomas, eles são biofábricas de metabólitos secundários, que são os terpenos, canabinoides, flavonoides e antocianinas. Essas moléculas bioativas, elas têm uma série de aplicações biomédicas e vários benefícios relacionados à nossa saúde. Muito disso acontece em decorrência do sistema endocannabinoide, que é uma série de receptores celulares que temos no nosso corpo, que se ligam especificamente aos canabinoides.
Então, o sistema endocannabinoide, ele é responsável pela homeostase, ou seja, o equilíbrio corporal frente a situações de estresse do dia a dia, alguma doença. O sistema endocannabinoide é quem mantém o nosso corpo em equilíbrio, além de regular vários processos metabólicos. O cânhamo, ele tem regulações internacionais e legislações que limitam a produção de THC, que é a molécula psicoativa da cannabis. Então, até 1% de cânhamo em alguns países é permitido. 1% de THC, perdão, é permitido em alguns países. No entanto, apesar de não produzir THC especificamente, o cânhamo pode produzir outros canabinoides, como CBD, CBG e CBN, além de até 140 terpenos diferentes que já foram mapeados pela ciência. E essa produção está diretamente relacionada com o sexo e maturidade da planta, fotoperíodo, temperatura do ar, disponibilidade de nutrientes de água e condições de cultivo. Esses são os tricomas, que são estruturas que têm uma dupla função dentro da planta. Primeiro, funcionar como as biofábricas de produção dessas moléculas especiais que já foram comentadas, e também como funcionar como um mecanismo de defesa, tendo em vista que eles possuem na sua constituição carbonato de cálcio, que dificulta a mastigação pelos insetos. Então, além de ser de uma produção desses metabólitos secundários, eles também protegem a planta de ataques de herbivoria. O cânhamo, ele pode fornecer matéria-prima para produzir mais de 50 mil produtos diferentes. Produz fibras resistentes e ricas em celulose, sementes muito nutritivas e flores com metabólitos secundários de interesse farmacêutico que fazem muito bem para a saúde humana e animal. Os registros históricos já mostram a evolução do ser humano e dessa planta há muito tempo. Então, veja só pelo sistema endocannabinoide, que já vem evoluindo com o passar do tempo, acompanhando o desenvolvimento da raça humana. Aqui no Brasil, nós temos todas as condições agrícolas para cultivar plantas de altíssima qualidade e em grande quantidade, de modo a posicionar o país no topo do mercado do desenvolvimento do cânhamo. A Abican acredita muito nessa cultura, e o nosso trabalho é de buscar regulamentações, criar atmosfera para que empresas possam se desenvolver e utilizar todo o potencial dessa cultura. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado pela apresentação. Como nós estamos gravando esse material foi gravado, na verdade, para deixar à disposição das associadas, associados, coordenadores e outros integrantes que cooperam hoje com a Abican. Esse material será repassado também para os e-mails, e, claro, aqueles que tiverem dúvida, entrem em contato com o Vinícius diretamente, para que nós possamos pensar estratégias para mercados, para produtos. Sabemos que tem algumas categorias de produtos para a vida, para o meio ambiente e para a economia. Então, por que não começarmos a pensar em projetos? Bom, muito obrigado mais uma vez. Agradecer também a presença da Silvana Baia, da Carol Aguiar, que também estão aqui presentes, assistindo essa apresentação ao vivo e para vocês gravadas. É isso. Até mais a todos e nos procurem.